Olá, é com muita, muita alegria que eu tô aqui para apresentar o primeiro episódio da segunda temporada do É Com Elas, um podcast feito por mulheres, sobre mulheres, para todas as pessoas, que no ano passado foi um sucesso, um motivo de orgulho e agora tá de volta. Eu sou a Maíra Doniti, jornalista, documentarista, escritora e, pelo segundo ano consecutivo, podcaster. Que bom que você veio! Esse primeiro episódio, a nossa estreia, ele é especial, porque ele é em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Eu vou receber aqui 8 colaboradoras da Tecnobank. 8M, 8 colaboradoras. A empresa que apoia o nosso podcast. A Tecnobank tem 50% de mulheres ocupando os cargos de liderança. Isso é muito bacana, por isso mesmo a gente vai homenagear. Quando a gente fala de Dia Internacional da Mulher, muita gente espera receber flores, presentes, parabéns, e não tem nada de errado nisso. Mas é importante frisar que o Dia Internacional da Mulher também é um dia de luta. Por quê? Porque a situação das mulheres, não só no mercado de trabalho, mas na sociedade, ela é desigual. Eu vou dar uns exemplos de mercado de trabalho, tá? As mulheres ganham menos que os homens, mesmo ocupando o mesmo cargo, com o mesmo grau de escolaridade. As mulheres ocupam menos cargos de liderança. E existem vários estereótipos, né? No mercado de trabalho, na sociedade, mas no mercado de trabalho também, sobre as mulheres. Por exemplo, uma mulher que é muito assertiva. A gente fala, muitas vezes, que ela é agressiva. Isso não tá certo. E tem estereótipo também da maternidade. A mulher que é mãe, dizem, rende menos, o que é um absurdo. Mas eu vou tirar isso como gancho para falar sobre maternidade, para falar com 2 mulheres que eu trouxe aqui hoje, a Sheila e a Amanda. Meninas, por favor, se apresentem. Obrigada, Maíra, pela introdução. Sou a Sheila Esmeralda, na Tecnobank eu atuo na área de compliance. É um prazer também estar aqui hoje. Meu nome é Amanda, eu trabalho na analista de sistemas, então eu trabalho na parte de desenvolvimento da Tecnobank. Só queria dar um pause aqui para dizer que eu tô adorando essa caneca de volta, tava com muita saudade dela. Mas eu queria explicar que eu juntei as duas justamente porque a Sheila, ela teve filho cedo, né? A gente considera cedo, se era adolescente. Sim. E a Amanda, ela é nova, mas ela é casada há 6, 7 anos, né? Isso. E diz que escolheu não ter filhos, pelo menos por enquanto, né? Isso. Sheila, me fala um pouco então sobre essa sua trajetória, que é uma trajetória de resiliência. Você teve filho né, na adolescência, antes de entrar para a faculdade, né? E aí, para você poder trabalhar, entrar no mercado de trabalho, como é que foi isso? Foi muito, muito desafiador. Mas tudo o que aconteceu, a vinda dos meus filhos foi justamente uma locomotiva, assim, o que me deu gás e energia para persistir e continuar. Eu tinha 17 anos quando engravidei, eu já estava com o meu vestibular marcado quando eu descobri que eu estava grávida. Eu já tinha decidido na época que eu ia fazer ciências contábeis. Sempre gostei muito de humanas e de exatas ao mesmo tempo. Na época escolhi contábeis e precisei fazer uma pausa. Não só de 1 ano, 2 anos, mas um pouco mais, porque eu tive 2 gestações na sequência, né? Então os meus filhos hoje têm 21 e 20 anos. E a única certeza que eu tinha, a partir do momento que eu fui mãe, eu preciso continuar me desenvolvendo, estudando, trabalhando para conseguir deixar filhos melhores para o mundo também, né? Então eu passava por uma situação complexa, delicada, sensível financeiramente e emocionalmente no meu lar na época. Fui mãe solo, não tive ajuda, né, do pai, mas voltar a estudar, a crescer, a me desenvolver, focar nisso na minha carreira era o que eu precisava para realmente dar uma educação melhor para eles, né? E você teve apoio da sua família, né? Tive o apoio, até a página 2, vamos dizer assim, né? Porque a minha mãe, imagina, a filha mais velha, ela tinha mais 2 filhos, batalhava, passava por situações muito difíceis na época, e eu, desde os 12 anos, comecei a trabalhar para ajudá-la. Então, quando eu chego em casa e falo para ela que tô grávida com 17 anos, ela ficou 6 meses sem falar comigo, né? Então foi A gestação inteira, praticamente. praticamente, foi aquele choque. E eu imagino, né, hoje eu entendo perfeitamente, entendi, mesmo na época, apesar de ter ficado triste com a situação, que era preocupação, Sim. né, que era medo, o que ia acontecer com a filha dela, grávida tão cedo e a gente ali vivendo, né, num ambiente delicado.
Então eu entendi que foi a reação que ela teve, a melhor que ela pôde naquele momento, mas para de alguma forma, talvez até pensando que hoje como mãe sei, a gente se culpa muitas vezes, né? Provavelmente se pensando onde eu falhei e etc, e ouvindo um monte de coisa de um monte de gente, vindo de uma família que era machista, né? Então, aconteceu esse problema no início da gestação, dela ter ficado esse tempo afastada, a gente fica um pouco sem contato. Mas, quando eu de fato precisei, falei, meus filhos nasceram, muita coisa aconteceu, né, entre o nascimento do Gustavo e depois o do Gabriel. Mas eu tive a certeza absoluta que amor com ela nunca ia faltar. E ela me apoiou no que ela pôde, no que deu. Você chegou a fazer intercâmbio, né? Fiz. Quando eu decidi entrar na faculdade, na verdade a gente teve uma pequena briga. Falou, imagina, como é que você vai entrar na faculdade, trabalhar o dia inteiro, seus filhos não vão nem te chamar de mãe. É o que ela me falou. Mais uma vez a preocupação dela. Sim. Eu falei, mãe, mas se eu não for agora, vai ser pior para eles, pior para nós. Eu tenho que ir. E eles te chamam de mãe, mas eu me coloco, claro, eu tô aqui fazendo uma brincadeira, né? Claro que eles chamam de mãe. Mas eu me coloco no seu lugar, porque a gente tem praticamente a mesma idade. Eu tenho uma filha de 6 anos, né? Então, para mim, a maternidade já foi uma maternidade planejada, já tinha feito faculdade, já estava no mercado de trabalho. E mesmo assim, foi difícil. Sempre para mulheres que são mães, é difícil, porque você tem que fazer muitas escolhas ali. As pessoas, muitas vezes, acham que você vai render menos mesmo, né? Sim, sem dúvida. E eu, assim, tem várias situações que eu passei, assim, ao longo da minha carreira, da minha trajetória. Quando eu decidi voltar a estudar, primeiro o impacto foi esse. A minha mãe falando dos meus filhos, eu falei, não, mas eu falei, eu preciso. Mas eu também não quero deixar de ser mãe. Né, eu preciso do apoio, preciso da ajuda. Independentemente da idade, todo mundo quer ser mãe, né? Quando a gente tem filho. Sim, e eu falei, não vou deixar que eles percam isso. E eu não quero perder isso. Então, o que eu procurei fazer? Todo o tempo que nós tínhamos juntos, eu estava verdadeiramente com eles. Atenção plena. Plena, totalmente, 100%. Que fosse, sabe, só metade do sábado e o domingo o dia inteiro. Eu tento fazer isso também. Estávamos juntos de verdade. E durante a semana, muitas vezes, eu saía 5 da manhã, 5 e pouco da manhã, com os dois, meio dormindo ainda, levava na casa da minha mãe. Mas eu sempre deixava bilhetes em formas de desenho para eles, né? Porque eles não sabiam ler na época ainda. Aí, assim, foi emocionante quando eles começaram a fazer os desenhos pra mim. É muito maneiro, eu amo. Agora, você é diferente, porque você é a não maternidade. Você falou pra mim, eu escolho não ter filhos por enquanto. E a cobrança? Grande, muito grande. Principalmente quando a gente já tem um relacionamento há muito tempo, né? E eu venho principalmente meu marido, ele tem uma questão de família muito forte, né? Do catolicismo, então tem aquela questão, vocês estão morando junto, vocês estão casados, vocês precisam ter filho. Então essa cobrança vem muito grande. Mas eu sempre pauto, né, que eu olho para os meus pais, que graças a Deus não tem essa obrigação, não me forçam tanto ter essa questão, você é mulher, você precisa ser mãe, você precisa ter a parte da maternidade. Então eu olho para eles sempre me apoiaram nisso. Então, o seu corpo, as suas vontades, os seus sonhos, os seus desejos. E quando eu olho para isso, para a maternidade ainda, eu vejo que tem muita coisa que eu preciso conquistar, que eu quero pra Amanda pessoa, pra mim depois poder, tipo, gerar um filho. Então, assim, mas a cobrança é muito grande. Foi pautas de algumas discussões familiares, mas graças a Deus a pessoa que eu escolhi dividir a vida hoje, ela tem essa certeza de que é o seu corpo, é você, é o seu tempo. Eu vou fazer parte, óbvio que a criança é dos dois, né? Mas ele sempre me apoiou, então isso foi muito bom, porque já é difícil no mundo que a gente vive, e aí já tem uma cobrança externa, mas se a gente, pelo menos no meu caso, eu tenho um grande apoio tanto dos meus pais como dele, né? De tudo bem, vamos no seu tempo. Então acho que ser mãe é uma coisa muito complexa pra gente mulher e muito mais pra uma sociedade. Isso. Então eu olho e falo assim, a Amanda de hoje ainda não tá preparada pra isso. Nunca vou falar que eu não teria ou qualquer coisa do tipo, mas eu ainda não estou preparada pra esse fato. E pra mim tá tudo bem. Ok, então, tias, avós, no Natal, pessoal, tempo dela. É bem isso, porque realmente Chega no Natal, né? Nossa, é sempre uma cobrança por alguma coisa, né? Sim. A mulher é muito cobrada por tanta coisa. Tudo, né? E eu queria falar sobre isso também, sair um pouco do foco maternidade, mas a gente tá, né, falando com pessoas de uma empresa de tecnologia, mulheres de uma empresa de tecnologia,
E você é da área de tecnologia mesmo, uma área que é predominantemente masculina. Como é que é isso também para você? É mais um estereótipo que você sai, né? Você é uma mulher que trabalha com tecnologia. Totalmente. Eu acho que isso eu enfrentei desde o momento que eu entrei na faculdade. Quando a gente entra na faculdade de sistema, todo mundo fala assim, tem aquela frase clássica, você vai ser analista de quality, né, de qualidade, ou você vai fazer alguma coisa em relação a produtos, né, porque mulher não sabe desenvolver. Então, foi pautado muito isso na minha faculdade, eu senti muito. Então, como eu venho do interior, ainda é muito maior o machismo lá, né. Quando eu fui pra faculdade, me qualifiquei, e foi uma das primeiras a entrar no mercado, foi muito… Pra mim, Na sua faculdade? Na minha faculdade. Eu fui, acho que a primeira, na verdade, a entrar realmente na área de desenvolvimento. A gente conseguia outros estágios que envolvia a área de sistema, mas quando eu entrei em desenvolvimento, foi um baque muito grande pra muita gente. Eu via dentro da minha própria sala que eu acho que só tinha 2 meninas, eu e mais uma. Então, quando eu entrei, foi, tipo, absurdo, assim. Os pessoal olhava e falava, não é possível, como que você conseguiu? E aí, a primeira empresa que eu trabalhei, eu fui a única mulher. Então, eu tava no meio de 30 A homens. única menina A ainda única que você ia menina. falar, né? Porque Eu você era uma menina. Eu tinha 19 anos, então eu entrei e falei, nossa senhora, o que eu faço agora? Então foi uma discrepância muito grande pro ambiente. Então eu tinha que me comportar um pouco mais séria. Às vezes eu não podia fazer algumas brincadeiras, ou eu escutava muita brincadeira, tipo, literalmente de menino, né, no setor masculino. Então, assim, você ficava quieta porque você tinha um desafio. Então, quebrar algumas barreiras ali dentro de como eles se comportavam, ou às vezes não aceitavam algumas opiniões que eu dava por falar, mas você é mulher, né? Você não, tipo, não sabe o que tá falando. Então foi muito complexo, né? Quando eu vim pra Tecnobank, foi um desafio muito maior, porque eu era a primeira também mulher aqui como desenvolvedora, fui tech, fazendo parte de um novo ramo da Tecnobank. Então, assim, foi pra mim um desafio muito grande. E hoje, graças a Deus, sou uma das responsáveis ali do setor. Tirando, né, os diretores, gerentes, eu olho para a equipe, eu vejo como eles me olham como uma liderança, e isso é muito importante para mim, porque a gente enfrenta todo dia uma coisa. Então, quando eu tive um problema aqui sério, eu tive todas as mulheres ao meu redor me apoiando, me sustentando e falando, não, isso a gente não permite, a gente olha para o mundo e vê que a gente precisa quebrar esse paradigma. E eu vejo muito isso aqui, então… É importante ter outras mulheres, né, ao redor, pra gente também poder se apoiar, né? Sim, porque… Ser a única é muito doloroso. Mas eu queria perguntar uma coisa pra você, Sheila. Você tem 2 meninos? Tenho 2 meninos. E 2 meninos que daqui a pouco nem são mais adolescentes, né? 21 e 20 anos. Não já são estão mais entrando adolescentes. na vida adulta. Exatamente. Como é que é pra você? Porque a gente vê ela, que é mais nova que a gente, assim, mas tão empoderada. Talvez eu não fosse tão empoderada assim, com 20 e muitos anos, acho que não. Que bom que ela pode ser. Como é que você faz pra você criar meninos? Nossa, e que não sejam essas pessoas, assim, machistas e numa sociedade que já é, né? Sim. Durante o crescimento deles, eu sempre busquei mostrar pra eles com naturalidade como uma mulher age, se comporta, quais são as capacidades que a gente tem. Com exemplos muito simples, assim, do dia a dia, prestando atenção em que momentos que eles ficam expostos ao machismo. Que momentos que pegam isso, essa né? referência, porque a gente perde isso às vezes, né? Porque assim, ninguém nasce a gente também com preconceito. tá Muitas vezes a gente imbuída, faz Exato. né? Exato. E assim, e isso eu captei assim que foi uma missão que Deus me deu a oportunidade de ter, porque Muitas, né, missões. 2 homens. Falei, tá bom, Deus, vamos deixar homens melhores para esse mundo. E aí, acha aí, que tá E dando aí, certo? tudo certo. Não tenho o que falar e graças a Deus, caminho super certo. E aí, quais são esses pequenos exemplos, né, do dia a dia? Que também tem a ver com a área que eu escolhi atuar, né? Eles iam passar o final de semana na casa da bisavó paterna. Porque eu fui mãe solo, o pai escolheu não participar ativamente da criação deles, mas a família dele participou. E isso é bacana. Uhum. Foi bacana também. De certa forma. Sim, dá outras referências. Exato. Né? Só que aí, por exemplo, um dia, eu nunca vou esquecer, o Gustavo, que é o mais velho, chegou em casa e a gente, depois de passar um final de semana, e aí um domingo à noite, eu fazendo algumas coisas ali, ele tinha uns 6 anos, mais ou menos. E aí ainda passava num comercial, né, de mulheres seminuas, na parte mais objetificadas. Né? Exatamente. Aí ele falou,
Ele soltou, de repente, assim, nossa, mamãe, olha a gostosa na televisão. Aí eu, oi? Onde você tirou isso? Aí eu olhei pra ele e falei assim, opa, sinal de alerta, né? Falei, como assim, filho? Ele, mamãe, é a gostosa na televisão. E continuou brincando. Ele não tinha consciência do que ele tava falando. E aí eu falei assim, filho, por que você tava usando essa palavra? Né? Como é que você sabe que o nome dela é esse? Eu perguntei pra ele. Ele, não, mamãe, é que o vovô me ensinou que eu tenho que falar assim quando eu vejo uma mulher bonita. Já fez um expose aqui do vovô. Eu falei assim, nossa, filho, olha, a mamãe, que é mulher, sabe como eu gosto quando alguém me acha bonita? Sabe o que eu gosto de ouvir? Nossa, como você é linda. Nossa, como seu cabelo tá arrumado. A mamãe gosta disso. Então, quando você vê uma mulher muito bonita, que você achar ela muito bonita, elogia ela. Nossa, você tá linda. E não necessariamente até falando sobre a aparência, né? Exatamente. Acho isso tão importante. Eu vejo com menina, porque eu sou mãe de menina. Sim. Toda vez que vão elogiar a minha filha, tem alguma coisa a ver com a aparência dela. Sim. Sabe? Por que não falam como que você é inteligente, como você é engraçada? Fico pensando nisso. Mas eu fico muito feliz que você tenha esse olhar para os seus filhos. Que vocês duas sejam mulheres que contestam realmente os padrões. Né? No próximo bloco eu vou receber outras 3 mulheres que contestam padrões. Isso me deixa muito feliz. Eu tenho zilhões de perguntas para fazer para vocês. Mas a gente está chegando ao fim, porque são 8 mulheres, né, com quem eu vou conversar. Então eu queria muito agradecer vocês. Queria que vocês deixassem algum recado aqui. Pode ser a ver com o nosso tema ou alguma mensagem que vocês queriam passar. Sheila, Amanda, muito obrigada. O que você queria falar, Amanda? Acho que o que eu quero falar e deixar é que a mulher é onde ela quer estar. Se ela quer jogar bola, se ela quer estar no meio corporativo, na parte de estrutura, ela tem que estar onde ela quer, ela tem que se sentir à vontade. Se ela tivesse essa vontade, o mundo é nosso, a gente tem tudo pra ganhar. Então, assim, de coração, eu sei que não é fácil, a gente sempre vai estar quebrando barreira, mas ela pode estar onde quer. Então, mulher tem que estar onde quiser, seja na cozinha, seja pilotando um avião, seja jogando bola, seja fazendo o que quiser. Ela tem que estar onde ela quer. Você, Sheila? Concordo super. Adorei. Olha, complementando o que a Amanda falou, concordo com tudo, Amanda. Eu acredito que para nós, mulheres, a gente precisa reconhecer que nunca é tarde para deixar brilhar os nossos mais variados talentos, assim, sabe? Eu precisei ressignificar muita coisa na minha vida e eu vejo mulheres ao meu redor ressignificando muita coisa. E você até teve uma fala, né, Amanda, que foi muita pressão. Eu também passei por muita pressão e com certeza todas nós, de alguma forma, passamos por alguma pressão em algum momento. Por alguma escolha que a gente fez, por algo que aconteceu na nossa vida. Mas a sociedade julga e a gente que vive, né? Então, não importa o que os outros vão falar, permita-se ser você. Amei. Amei. Muito obrigada, viu, meninas? Foi um prazer conhecer vocês melhor. Obrigada, eu. Com elas, o episódio de estreia tá de volta e eu tô aqui agora com 3 mulheres que foi interessante quando eu estava conversando com cada uma delas, que elas disseram que na Tecnobank elas se sentem muito à vontade para ser quem elas são, ainda que seja fora do padrão. Então eu queria que as 3 se apresentassem. Bianca, Isa, Michelle. Eu vou começar com a Bianca, que tá aqui do meu lado. Por favor. É um prazer inenarrável estar aqui ao lado de mulheres tão incríveis e representar outras tantas da Tecnobank. Eu sou a Bianca Solidário. Atualmente estou no cargo de analista de DH Sênior. Isa? Eu sou a Isabela Delbúcio, sou especialista em comunicação na Tecnobank. Eu sou Michelle Vasconcelos, sou gerente financeira. Estou lisonjeada pelo esse convite. Por estar aqui representando todas as mulheres da Tecnobank, todas as mulheres também fora do padrão. Eu vou falar justamente com você, Michelle, porque quando a gente conversou, você falou assim, é isso aí, eu vivo fora do padrão mesmo, porque eu não quis ter filho, e eu sou fitness. Bom, isso até nem é ser fora do padrão, mas assim, você falou que você vive a vida como você quer. Isso sempre aconteceu ou foi um processo? Foi um processo. E é interessante, assim, quando eu começo a reviver como começou esse processo, eu vivia num momento muito workaholic, e eu já estava no momento de burnout na empresa com a qual eu trabalhava. E aí eu resolvi que eu precisava mudar. Precisava mudar, eu estava muito acima do meu peso. Eu eliminei 39 quilos. Que isso?
Isso somente fazendo de uma forma saudável, sem nenhum tipo de procedimento. E começou aí o meu processo. Só que eu precisava não só cuidar da minha saúde física, mas também da minha saúde mental. Muito. Então eu lembro que eu estava vivendo um período meio burnout. E aí eu precisava sair daquele ambiente, porque o ambiente faz total diferença onde você vive. E foi onde eu comecei a buscar empregos e veio 2 oportunidades a qual eu tinha sido aprovada ao mesmo tempo. Uma foi da Tecnobank e a outra foi de uma empresa química farmacêutica, que foi num período pandêmico, então é uma empresa que estava, assim, crescendo muito. E eu sabia que eu tinha toda a estrutura que eu gostaria para o cargo, e eu me lembro que a Tecnobank estava totalmente fora do padrão, mas Mas por quê? fora do padrão daquilo que eu estava buscando. Ah, tá. Que eu tava buscando. Aí, e a outra empresa já tava com carga que eu queria, a equipe estruturada. Tava tudo do jeito que eu imaginava que eu precisava naquele momento. Só que tinha um porém. Eu lembro que uma frase que o diretor falou pra mim: nós temos muito trabalho aqui, você vai ter que se dedicar muito. Tudo bem pra você? E um tchau pra sua saúde mental. Aí E eu assim, se falei dedicar assim, muito, todo mundo se dedica, né, gente? Aí eu falei assim, se dedicar sim. Só que ele falou assim, vai ser muito além. Então, ele enfatizou muito. Em contrapartida, eu falei assim, e agora? Qual que eu vou escolher? Tá um pouco fora do padrão, era um outro cargo, né? Era um cargo de especialista. Hoje eu sou reconhecida na Tecnobank. E eu falei assim, alguma coisa que eu precisava de alguma coisa para decidir. E foi onde que eu vi o slogan da Tecnobank. Antes de sermos tecnológicos, somos humanos. E eu precisava de humanidade. Que ótimo, é isso. Fora do padrão, muitas vezes, é você ser mais humano e cuidar da sua saúde mental, né? Num mundo como o nosso. Mas, Isa, me diz uma coisa. O que é pra você estar fora do padrão? O que é um padrão, assim? Porque a sociedade, ela nos impõe muitas coisas. Você se considera uma pessoa fora do padrão? Eu me considero em alguns contextos. Acho que quando eu entrei na Tecnobank, eu vinha de um ambiente anterior de trabalho, que ele era um pouco mais livre, né, no que diz respeito a estilo, tatuagem, cabelo. E aí, quando eu entrei na Tecnobank, eu pensei, putz, será que eu vou me dar bem aqui? As pessoas são um pouco diferentes, eu sou um pouco diferente. E estar na Tecnobank, acho que essa história que a Me contou é muito legal por isso, porque não é só uma questão de humanidade, mas é uma questão de pertencer a um lugar que você olha que você olha para os lados e vê pessoas diferentes, mas você também se reconhece parte daquilo. Acho que estar na Tecnobank é um reforço de que eu não estou dentro de alguns padrões e de que isso pode ser algo positivo, né? Sim, a gente com não certeza. precisa… Acho que por muito tempo da minha vida eu quis estar, né, em muitos padrões, em muitas caixinhas e alisar o cabelo e ter um estilo assim, assado. E eu acho que hoje eu consigo estar em um lugar que essas diferenças, elas são valorizadas. Que bom. E na sua vida pessoal também, né? Com certeza, Porque é importante não só na empresa, mas a gente bater o pé e dizer, Exato. sou desse jeito, e daí eu não quero alisar meu cabelo, ou eu quero alisar, mas eu quero ser quem eu sou. Eu acho que isso que a Mi falou também é muito importante, né? A gente sempre tá passando por alguns processos. Não só esse do cabelo, mas de se aceitar, né? Não só de corpo, de cabelo, mas aceitar as nossas vontades, né? Bancar as nossas vontades. Então, também, né? Sou uma mulher que não quer ter filho, sou uma mulher que nunca priorizou arrumar um marido, né? Eu acho que eu valorizo outras coisas. Eu também não, gente, casei com mulher. Então. O marido ou uma esposa. Acho que assim como a Mi trouxe, acho que hoje eu banco mais as minhas escolhas e acho que a gente se colocar também em primeiro lugar, estando dentro ou fora do padrão, é sempre o que traz essa motivação pra gente ser quem a gente é, de verdade. Maravilhoso. Falando em não maternidade, né? Vou falar também de maternidade. Eu sou uma mãe com outra mulher. E aqui do meu lado tem uma outra. Sim. A gente se conheceu na Tecnobank, né? Ela é uma mãe não gestante, eu sou uma mãe que gestou a filha, mas com outra mulher. E quando a gente estava conversando, você me falou que a sua história é uma história que desde cedo você percebeu que você não estava dentro do arquétipo do que esperam de uma mulher, e que foi uma história de muita resistência. Muito. Durante muitos anos, né? Sim. Conta um pouquinho disso. Me entendi mulher
em casa mesmo, porque eu tenho um irmão mais velho, então algumas diferenças apareceram ali já. Então, ele sempre pôde dirigir o carro, e quando eu cheguei na maioridade, não. Ele sempre podia sair, e eu não. Então, ali já entendi um pouco como seria a sociedade. E aí veio mais um entendimento de mulher lésbica, homossexual. É extremamente difícil dentro de casa e um processo extremamente doloroso para mim, porque não tive Sim, apoios, sim. enfim. Eu falo que ninguém abre champanhe quando a gente conta Não, em nunca, casa, né? Mas pra jamais. gente é muito difícil também, né? Exato. Mas em casa eu consegui abrir aos meus 28 anos. E eu me entendi com uns 15. Então foram 13 longo anos caminho. longos de tentar se encaixar em caixinhas, enfim, para amenizar a dor Sim, do outro, sim. mas quem estava sendo doída, né, sentindo a dor era eu. E a maternidade sempre foi um sonho. Eu sempre quis, mas eu não me via, porque como que a Bianca, uma mulher homossexual, lésbica, que se relaciona com mulheres, vai ter um filho? Pois aí, aos meus 34, veio a Liz. E falando um pouco dessas questões também de sair do padrão do cabelo, eu alisava o cabelo e eu falei, meu Deus, eu não posso passar isso pra ela. E eu não alisei depois dos 3 anos que ela nasceu, fazem 3 anos que eu não faço isso. Foram bolhas furadas ao longo da vida. Você tinha falado sobre isso na nossa Exato. conversa, bolhas furadas, eu sinto exatamente isso. E quando vocês estão falando também, estar fora do que a sociedade espera da gente é furar bolhas, né? Isso. É muito Exato. interessante. E tem coisas positivas, obviamente. Eu acho que um exemplo claríssimo é que a Liz é a paixão do meu pai. Então, o amor, ele transforma. Eu acho que tudo no tempo de cada pessoa, né? Então, respeitei ali também o tempo dele. Mas hoje, depois dos meus 28, eu acho que a borboleta saiu do casulo e eu consigo falar. E trazendo para a realidade nossa, Tecnobank foi a primeira empresa que eu consegui falar. Eu tenho uma esposa, minha esposa tá grávida, estava na barriga da Débora ainda. De forma muito neutra, suave, as pessoas na empresa também são muito receptivas. E fora disso, da nossa sociedade, a nossa família ela é invisível, né? Então, a nossa família ela é muito invisível. Mas, e o pai? Isso. E você não é gestante? Foi difícil furar a bolha também de que eu sou mãe. E não fui gestante, mas eu sou mãe. Então, são muitas conquistas. Então, por isso que eu falei pra você de resistência. É um resistir mesmo diário. Eu percebo isso comigo também. Assim, o que esperavam de mim muitas vezes ao longo da vida toda? Espero que você seja bonita, espero que você seja magra. Olha, você tem que ser inteligente, mas você não pode ser tão inteligente, entendeu? E essas coisas todas, assim. Fico muito feliz de estar falando de ser borboleta. Aqui temos 3 borboletas. Que felicidade. Queria perguntar um monte de coisa para vocês. Os blocos têm que ser mais enxutos, mas vocês... Como é que é, assim? Vou pedir para vocês responderem as 2 próximas perguntas de forma mais sucinta para a gente poder aproveitar. Vocês levam para o trabalho essa mudança, essa aceitação de vocês na vida pessoal? Vocês levam isso para o trabalho todos os dias? Como é que é, Michele? Eu sempre transpareço no trabalho aquilo que eu sou. A minha realidade fora do trabalho é a minha realidade no trabalho. Eu vivo, eu transpareço a minha vivência, gosto de postar nas redes sociais também, toda a minha rotina. E gosto também de influenciar pessoas com o meu estilo de vida. Porque eu sei que é algo que fez bem pra mim. E o que fez bem pra mim, eu gosto de transbordar isso e fazer com que outras pessoas também possam sentir aquilo que eu senti. Que ótimo. Você, Isa? Eu acho que o que eu levo mais, assim, né, de estar fora do padrão, né, na minha vida pessoal, pra dentro da Tecnobank apesar de estarmos em um ambiente, num setor que é sim corporativo, né, bancário, né, nesse universo que ele profissionalmente é um pouco distante de quem eu sou pessoalmente, mas eu acho que eu consigo justamente trazer um pouco da essência de quem eu sou para o que eu faço na Tecnobank. Então, é meio que conseguir ser absorvida, né? Você conseguir absorver do ambiente coisas para, né, para sua vida pessoal e também conseguir pôr ali, né, no dia a dia de trabalho, coisas suas, coisas que talvez, se não fosse você ali fazendo, talvez não seria dessa forma, né? Então, acho que é por aí. Quando eu falo que o amor transforma, eu acho que eu tento levar isso, assim, ainda mais na área de RH, assim, que a gente é o acolhimento, né, enfim, existe um cuidado muito especial ali que a gente tem com os nossos colaboradores. Então, só pelo simples fato de ser a Bianca, ser a mãe da Liz, eu acho que
não é uma imposição, sabe? Como eu falei, cada um tem seu tempo. Então ali também, talvez as pessoas vão começar a enxergar o fora do pessoal. Então é a profissional Bianca, além de qualquer coisa, e tudo bem, sabe? Então acho que o amor. Eu digo acho que eu sempre que as levo pessoas isso. precisam fazer travessias. E quando tem Isso. pessoas que são diferentes, né, dentro das caixas, naturalmente existem as travessias. E vocês são agentes de travessias, porque vocês são pessoas que falam, sou do jeito que eu sou. É muito bacana isso. Vou terminar o nosso bloco pedindo para que cada uma de vocês fale alguma coisa, uma mensagem que não necessariamente tem a ver com o nosso tema. Vou começar com a Isa, já que eu comecei com a Michelle da outra vez. Mas queria que vocês falassem um pouquinho, assim, uma mensagem para quem está vendo e ouvindo a gente. Acho que algo que eu estava pensando aqui, né, enquanto minhas colegas estavam falando, que é que esse processo que a gente tá nele desde que a gente nasce sendo mulher, eu acho que cada uma tem sim o seu processo e acho que ele nunca acaba. Hoje eu consigo olhar para trás e ver o quanto que eu já tentei me encaixar, o quanto eu já quis fazer parte de coisas que não eram para mim e que hoje eu olho para mim mesma e penso, poxa, eu poderia ter sido assim antes, ou então eu poderia ter me descoberto alguma coisa antes, mas também não adianta a gente se apressar. Hoje a Isabela fala isso, mas só a Isabela de hoje sabe disso, né? Então, também não tem como a gente falar, não, então agora eu vou ser eu vou me desprender de qualquer amarra, sendo que se isso não for realmente genuíno, se isso não fizer parte de todo esse processo que vem junto com trauma, com conquistas, com decepções. Então, eu acho que é isso, assim, não acelerar processos, mas sempre tentar ir de encontro com o que se é de verdade. Tá ótimo. Bianca? Hoje a gente vive num mundo que ser mulher é resistir diariamente. Eu falei isso pra você e repito. Hoje não, sempre, né? Exato, Desde sempre. Exato. Mas parece que tá um pouco mais difícil hoje, não sei. Eu acho que tá um pouco menos difícil, mas ainda difícil. A gente tá aqui, olha que bom. Sim, um espaço pra falar. Um espaço pra falar. Mas eu acho que a resistência, ela é diária, mas somos muito corajosas, somos muito incríveis. Eu acho que mulher, de fato, está onde… Ela pode chegar aonde ela quiser. E falo isso por mim. Mulher que tem uma dupla maternidade, que é lésbica, que enfim, independentemente linda, maravilhosa, inteligente. Você pode chegar onde você quiser, independente do que as pessoas falam ou não falam de você ou não acreditam em você. Então, trago uma frase de Legião Urbana. É preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. E eu acho que essa é a mensagem que eu deixo aqui hoje. Que bom. Que o amor seja universal mesmo em todas as famílias, casas e sociedade. Que bom. Michelle? Eu acredito que a gente pode ser o que quiser. A gente pode… Está sendo recorrente, assim, que bom. Sim, a gente pode alcançar aquilo que nossa mente acredita. Seja o que você sempre sonhou em ser. Independente de julgamentos, independente do que as pessoas vão pensar. Então, não importa o que as pessoas pensam, apenas viva, seja feliz e seja quem você sempre sonhou, porque ser mulher, você pode ser qualquer coisa. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, orgulho de vocês. Vocês são maravilhosas. Você também. Maravilhosa. Muito obrigada. No Amém, próximo tiradora. bloco, vou receber outras 3 mulheres que eu adoro e não percam. Episódio de estreia do É Com Elas, segunda temporada tá de volta. Eu tô aqui com 3 mulheres incríveis que são exemplos dentro da Tecnobank, não só nas áreas delas, mas são exemplos de admiração na empresa inteira. Queria muito que vocês se apresentassem. Meu nome é Aline Boaventura, tenho 34 anos, sou analista de compras. Eu sou Adriana Saluceste, tenho 41 anos, sou diretora de tecnologia e operações. Eu sou a Renata Erani, diretora de Relações Institucionais, Comunicação e Marketing na Tecnobank, tenho 40 anos. Yes. E é também mãe do podcast. O podcast tem 2 mães. 2 mães e um podcast. 2 mães e um podcast de segunda temporada. A gente tá, sobrevivendo aqui. Mas, meninas, foi muito interessante, assim, quando eu fui conversando com vocês. Vocês 3 são muito admiradas, né, pelas histórias de vocês dentro da empresa, não só nas áreas de vocês. Queria, então, que você começasse a falar da sua história. Acho que é bastante inspiracional.
Sim, eu comecei na Tecnobank em 2019, né? Eu era recepcionista. Depois eu fui para a área de compras. Fiquei um tempinho lá, mais ou menos uns 8 meses. E depois eu recebi uma oportunidade para a área financeira, né? Passei mais um tempinho. E depois eu assumi a área de compras, que é a minha área atual hoje. Mas que bacana, né? Como é que foi isso? Sim, foi um desafio, né? Foi um desafio muito grande, porque eu sempre fui uma pessoa muito de aceitar desafios, mesmo não dominando ali o que de fato eu iria fazer. E eu sempre tive pessoas que me ajudaram bastante nessa trajetória, compartilhando conhecimento. Então eu agarrei todos os conhecimentos ali, todas as oportunidades que eu tive e consegui chegar até hoje onde que eu tô. Tá feliz? Muito feliz, muito realizada, muito orgulhosa de mim mesma, porque cada desafio que a gente tem na vida é importante, né, para o crescimento tanto pessoal quanto profissional. Que bom. A Adriana tem uma história que eu adoro. Renata até fala, Mayra, você sempre fala dessa história, mas é porque eu adoro, assim, uma pessoa que é diretora de tecnologia, numa empresa de tecnologia, e foi a única mulher da sala durante muito tempo, mas eu não vou fazer essa pergunta, tá? Só uma introdução. Que era muito podcast. Ela fica aqui, ó. Não, mas a questão é que, assim, a tecnologia realmente é uma paixão sua, e você lutou muito para chegar até aqui, para seguir esse sonho, né, da tecnologia. Queria que você contasse um pouquinho. Foi uma trajetória nem sempre tão fácil, né? E às vezes quando o pessoal vê que deu certo e eu tô aqui hoje, parece que foi muito fácil, né? Tem uma história que eu até compartilhei com você, que é a que eu vou compartilhar com vocês hoje, até para todo mundo entender essa questão da perseverança, né? Bom, eu vim de uma família muito humilde, assim, não nos faltou nada, mas também não sobrava muita coisa. Eu estudei em escola pública, e aí, quando eu fui fazer um colegial técnico, eu trabalhei na biblioteca da escola para poder pagar a mensalidade, então eu não precisava pagar. E aí, quando eu estava no colegial técnico, eu comecei a trabalhar. E aí, eu já trabalhava na área e tal. E aí, eu acabei o colegial, eu tinha que ou dar segmento ou parar. E foi um problema muito grande na minha família, porque ninguém queria que eu fizesse faculdade. Ninguém da minha família fez faculdade. Eu fui a primeira pessoa da minha família que fez faculdade. Então, e eu passei muito tempo sem contar essa história, porque dentro do meu contexto, isso era meio fora, né? Então, assim, pra que ela quer fazer faculdade? É status. Não trabalha? Você não tem que trabalhar? Você já tá trabalhando. E aí, foi uma briga muito grande. Eu fiquei sem falar com a minha mãe por causa disso. Hoje em dia é uma coisa que ela também se ressente. E eu lembro que eu ganhava R$600 e a faculdade custava R$800. E eu não conseguia pagar. E o meu avô, que é inclusive o pai da minha mãe, ele falou uma frase muito legal, que ele falou assim, quanto que falta para você completar a sua faculdade? Eu, na minha ignorância, porque é óbvio que os R$200 não eram o suficiente para eu fazer a faculdade, porque eu tinha que ir, vir, comer. Falei, vô, se eu tivesse R$200, eu fazia a faculdade. Aí ele falou, bom, então os R$200 eu te dou. Aí eu falei, minha mãe ficou brava, tá todo mundo brava. Ele ainda brincou, falou assim, não se importe com eles não sabem o que falam, né? E aí eu segui para fazer a faculdade, óbvio, que eu pagava um mês, devia outro, pagava um mês, devia outro. E aí chegou no último ano da faculdade, eu fui fazer um acordo, como era o último ano, eles não deixaram eu fazer o acordo. E aí eu ia ter que parar a faculdade, porque eu não ia conseguir pagar a faculdade. E eu fiquei pensando naquilo, aí eu vi uma vaga numa universidade, que se eu passasse naquela vaga, eu não precisaria pagar a faculdade. Aí o último ano, eu não fiz na faculdade, que eu fiz todo o meu curso por causa disso, mas eu consegui me formar, consegui fazer a faculdade, e é um pouco do que a Aline falou, né? Hoje, assim, eu acho que quando a gente entende o valor daquilo, ou quanto aquilo te custou, você dá muito mais valor. Eu dou muito valor ao meu emprego, a todos os cursos que eu fiz depois, a minha faculdade, a todas as coisas, porque eu sei o quanto custou aquilo, e não o quanto que custou de dinheiro, o quanto que custou de esforço, de querer, de conseguir, né? Mas você gosta realmente do caminho mais difícil, né? Porque além de você entrar para a faculdade, você ainda escolheu tecnologia. Única mulher da sala de aula também, né, ali? Tinham 5 mulheres, era uma sala de 80 pessoas, tinham 5 mulheres. Mas isso também é super legal, porque eu tenho contato ainda com todas elas, e todas elas foram super bem-sucedidas e estão super bem na carreira. Então, eram mulheres que eram determinadas mesmo e queriam muito estar ali, né? E uma determinação que hoje inspira muitas pessoas, né? Porque eu já conversei com outras meninas da empresa, da área de tecnologia, quando olham você lá ocupando esse espaço, elas falam, eu também posso, né? Isso é muito interessante. Isso é interessante. E olha só o quanto que você batalhou para chegar até aí. E até um outro ponto, né, quando você fala ali, né, de não ter… E hoje eu entendo, muito tempo eu não contava essa história, porque todo mundo olha e fala, nossa, como que a família não queria que fizesse faculdade, né? Como que a mãe vai brigar porque fez a faculdade? Mas era a realidade deles. Depois disso, podem, né? eles foram fazer faculdade, meus irmãos foram fazer, meus primos.
Mas imagina só, você escolheu o que não era o que sua família queria num curso que ninguém entendia o que era. Então, assim, ninguém sabia o que era aquilo. Muitos anos ninguém sabia com que eu trabalhava, né? Então, foi um desafio. Eu acho que eu me apaixonei mesmo quando eu fiz o técnico pela tecnologia. E por isso que eu não consegui… Chegou uma hora que eu não consegui enxergar outro caminho que não aquele. Era aquilo que eu tinha que fazer. Que bom. Rê, você é uma das pessoas que eu conheço que mais trabalha, assim. E você tem filho, né? Você teve uma oportunidade, um planejamento, uma oportunidade de planejar a sua maternidade, né? Isso é muito bacana, eu também tive, a gente tem a mesma idade, né? Um pouco mais velho, uns meses. Mas é interessante, assim, que você… eu sei que você acha que eu fico falando muito dessa história, mas é interessante porque a gente tem vários números que mostram que mulheres em cargos de direção, quando têm filhos, às vezes elas abrem mão, né, para poder cuidar dos filhos ou recebem menos oportunidades. Aliás, todas as mulheres, né, a gente falei no início do podcast sobre estereótipos, que a mulher que é mãe rende menos. Você engravidou, assumiu uma diretoria e começou também a liderar ações voltadas para as mulheres, né? O nosso podcast é isso, assim. O que mudou na sua vida depois do podcast? Acho que dentro da empresa e para você. Desde pequena, assim, sempre admirei pessoas empoderadas, especialmente mulheres empoderadas, né? Então, eu sempre quis muito ser uma mulher bem-sucedida. E eu acho que a minha vida inteira eu persegui esse objetivo, né? E eu também tive a felicidade de crescer num ambiente, assim, de muita saúde emocional. Então, isso me deu muita autoconfiança. É claro que nessa jornada eu enfrentei situações de preconceito, de assédio sexual, moral, mas isso nunca me fez duvidar de que era possível seguir em frente e ter uma carreira de sucesso, né? Então, eu acho que estar ocupando um espaço como esse que a gente está tendo aqui, de diálogo sobre equidade e falar sobre a importância desse assunto, é muito fundamental, porque muitas mulheres que, assim como eu, enfrentam situações de vulnerabilidade, de preconceito, de assédio, elas deixam de seguir em frente, elas duvidam da sua capacidade, duvidam da possibilidade, né, de perseverar numa carreira de sucesso. Então, falar sobre isso é importante para que outras não desistam, né, diante de situações como essas, e também para que a gente siga estimulando esse tipo de debate para ter um letramento na sociedade, porque a gente vem de uma geração em que se tratava de forma muito natural o assédio. A gente já conversou sobre isso, né? Exato. Ai, não, o cara dava uma cantada ali em você. Eu não tô nem aí, isso não me afeta. Só que afeta, né? Então, assim, a gente não deve aceitar isso com naturalidade. Eu acho que falar sobre isso faz com que as pessoas, inclusive assediadoras, reflitam um pouco mais, né? Se sintam um pouco mais intimidadas na hora de fazer uma atitude discriminatória, qualquer coisa desse tipo. Então, eu fui percebendo a importância de falar sobre isso, tanto para inspirar outras mulheres, quanto para fazer com que as pessoas, de maneira geral, percebam que é importante ter respeito, né? É importante pensar sobre o que está fazendo, é importante não aceitar o desrespeito e se posicionar em relação a isso. Eu acho que é fundamental para a gente seguir nessa luta pela equidade, que já avançamos muito, mas ainda há muito a se avançar. E eu me colocando aqui no seu lugar… eu percebo que quando a gente ouve outras mulheres, a gente também, naturalmente, tem um letramento, sabe? Porque as experiências são muito diferentes. Sim. A sua experiência é diferente da minha, da Rê, a sua também. E eu queria até fazer uma pergunta para você, porque eu fico pensando assim, né? Você fala, eu fui recepcionista. As pessoas olhavam para você e falavam assim, você não vai passar disso? Ou ficaram… Já passei por diversas situações. Na verdade, eu sempre fui… Não que recepcionista seja uma coisa, né, depreciativa, não. mas assim, Mas você existe… que quer ocupar outros espaços, né? Sim. Existe, na verdade, um estereótipo que a sociedade acaba impondo ali para o cargo de recepcionista mesmo, né? Então, eu, como sempre fui pequenininha, magrinha e tal, acabei sendo olhada, subjugada, né? Então, na minha vida inteira, na minha trajetória, eu sempre me senti desafiada. Estou nesse cargo de recepcionista hoje, eu vou entregar o meu melhor, né? Para poder ser ali referência no que eu estava fazendo no momento, no meu trabalho, para que outras pessoas pudessem enxergar ali também que recepcionista é muito mais do que você falar um bom dia. É a cara da empresa, então você acolhe a pessoa que ela tá chegando, você entrega um sorriso diferente para ela. Já passei por diversas situações que pessoas chegaram com uma cara mais triste e por um bom dia diferente já mudou a expressão da pessoa, né? Que então, bacana.
transforma a vida da pessoa em poucos gestos. Então, a recepcionista é uma pessoa muito importante, né? Todas são dentro de uma empresa, Todas né? são, muito Não importante. é porque a pessoa é uma diretora, uma gerente, ocupa um cargo de liderança, toda a engrenagem ela é formada Exato. por pessoas, né? Exato. Então, na minha trajetória toda, não só como recepcionista, eu sempre me senti muito desafiada assim mesmo, porque já começa desse estereótipo de uma recepcionista, ela vai passar a vida inteira levando a pessoa para uma sala de reunião, pedindo um café. Só que é muito mais do que isso, né? Que bom. Então, você olha para outros cargos, né? Que hoje a gente tem a Renata, a gente tem a Adriana em cargos de liderança. É muito bom E você isso ver é mulheres muito ocupando. importante, né? Você se espelhar. Falar assim, eu quero… Pode ser que não seja na mesma área, mas você vê ali, eu quero me inspirar naquela pessoa para crescer também e ser uma futura diretora. Muito, muito, muito interessante. E com certeza esse muito a mais que você visualizava que podia fazer, fez com que você de fato fosse além, né? Porque Sim. é nesse a mais que a gente faz, além do que é o mínimo que se espera, que nos alça a novos desafios, a novas oportunidades, né? Sim. Você sempre fala isso e é uma máxima da própria empresa. Eu tenho a oportunidade de conviver mais com vocês, assim, com cada um de vocês a cada ano. Eu vejo que isso acontece mesmo e é real. O que você diria para mulheres, né? Já que vocês são fonte de inspiração para mulheres que querem crescer dentro da carreira, dentro das empresas, não só na empresa que vocês trabalham? Bom, na empresa que a gente trabalha é um ambiente muito fácil, porque a gente tem… Quero trabalhar lá, a gente tá muito fácil, eu quero ir. Não, os parceiros, né, nossos ali de trabalho, os homens, assim, você não sente a diferença, né? Você tá num ambiente que você esquece que existe tanto disso lá fora que existe ainda, né? Por mais que a gente tente mascarar, isso acontece todo dia. E eu já vivi situações recentemente que traz isso. Então, na Tecnobank, isso faz a gente esquecer um pouco. Mas o que eu diria é, sempre persista, né? Faça um pouco a mais sempre. Busque os seus objetivos. Se inspire em outras pessoas também. Eu acho que você ter uma inspiração e ter a possibilidade de chegar em algum lugar, eu tenho certeza que todas vocês devem ter se inspirado em alguém ou ter alguma referência. Acho que isso também ajuda. E ter essa representatividade também ajuda a inspirar outras mulheres, né? A gente conversa muito até sobre liderança, né? Sobre como eu sou da área de comunicação, eu troco muito com a Rê. Você acha que, assim, hoje você se vê como… Eu ia fazer até a pergunta do que você diria, eu vou mudar de pergunta. Você se vê hoje como uma fonte de inspiração para outras mulheres? Eu me vejo, porque eu acho que eu tive uma trajetória bem sucedida até aqui, espero continuar crescendo. Trabalhando sem parar, do jeito que você faz. Eu adoro. Eu acho que a gente sempre pode ir além, sempre. Então, não se acomodar, ter esse espírito, né, de querer evoluir continuamente é uma coisa fundamental para que a gente siga avançando, né? Acho que a estagnação é a pior coisa, porque depois dela vem a decadência. Então, acho que a gente tem que ter esse espírito, né, de inconformidade, de vontade, de ambição. E não aceitar, não se intimidar, né? E ter autoconfiança de que a gente pode chegar onde a gente quiser, né? As mulheres podem ocupar o espaço que elas quiserem. Então, hoje eu me percebo ocupando o espaço que eu desejei ocupar. E qualquer mulher pode isso, né? Você tem que ter a visão, a clareza do que você quer e seguir em frente. É claro que vai ter percalço, vai ter situação de vulnerabilidade. Não, é difícil pra caramba, porque é desgastante, né? O dia a dia é cheio de coisa, não é fácil equilibrar. E a gente tem que reconhecer o nosso lugar de privilégio também, né? Como pessoas que temos possibilidade de ter educação, né? Como mulheres brancas. Mas e ainda também aceitar que tem momento que você não tá bem e tá tudo bem, né? Tem dia que eu chego no trabalho e falo, olha, gente, todo mundo sabe que eu trabalho bastante, que eu me dou bastante. Hoje eu não tô legal, sabe? Não contem comigo, ou se preparem porque eu tô mal-humorada, né? Eu acho que a gente saber reconhecer que também não é perfeito. Tá te olhando ali, teu time. Que tem vulnerabilidades, enfim. Eles sabem, eu falo, olha, gente, hoje eu não tô boa, não. Mas isso é muito bom, e você realmente é uma liderança muito democrática, ouve muitas pessoas. Não tô puxando sardinha aqui não, mas é porque eu realmente tenho mais ligação com ela. Mas eu percebo que você é uma inspiração, sim. Acho sempre importante que a gente reconheça o nosso lugar de privilégio, né? Nós que somos mulheres com mais possibilidades, mas não é fácil mesmo assim. O que você falou de lugar de mulher aonde ela quiser foi falado aqui em todos os blocos. Então eu vou terminar com isso. O lugar de mulher é onde ela quiser. Às vezes parece que não é possível, mas a gente tem que ser resiliente. Gostei muito dessa história da autoconfiança, não se deixar abater. Não tinha pensado nisso, assim. É difícil, né? É isso aí, mas tem que acreditar, gente. Tem que acreditar, seguir em frente, que a gente chega lá. Tô muito feliz por esse episódio. Ele é importante porque é uma empresa que apoia realmente. Eu entrei
aceitei esse apoio até da Tecnobank, porque eu vejo que é uma empresa que, de fato, tem 50% de mulheres nos cargos de liderança. Dá uma possibilidade realmente das pessoas crescerem. Então, parabéns para vocês. Eu falo que 8M não é para dar parabéns, mas é parabéns por vocês serem mulheres tão incríveis. E parabéns para essa empresa também. O que a gente quer é inspirar outras empresas a, de fato, colocarem esse tema como prioritário, porque é importante, né? A diversidade, a inclusão, a equidade, ela torna um ambiente mais produtivo, mais rico. Isso beneficia o negócio, então é bom para todo mundo sai ganhando. Letrou bem, hein? Obrigada, tive uma boa professora. Bom, muito obrigada. Até o próximo episódio. Orgulho de vocês.